obrigado por estar aqui nos prestigiando e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é o estudo da doutrina dos Espíritos, e amplamente nessa divulgação que a gente tem procurado fazer, através do Encontro com Kardec, sendo hoje o Encontro com Kardec número 26. Nós vamos ver aqui as questões 379 a 385, uma parte menor, que trata sobre a infância, de uma forma geral, como os espíritos nos informam sobre as condições da infância, o que é a criança encarnada. Nós vamos ver, espero que você fique até o final. Já lhe peço mais uma vez, não esqueça, deixe aquele joinha bacana, clicando naquela mãozinha. Se achar que pode, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que possa também essa divulgação da doutrina espírita atingir o maior número de pessoas possível. Vamos para o vídeo. Infância. Perguntas 379 a 385. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criança de tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto? Quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto, já que não estão desenvolvidos. Sua inteligência é, de fato, muito limitada, enquanto aguarda que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem confirmar esta resposta. Os sonhos de uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Nessa primeira parte das questões, fica muito clara a intenção de Deus nesse sentido, assim, a pureza da obra de Deus, no sentido de permitir que o espírito retome a sua vida, retome os caminhos corretos para a evolução espiritual. Olha que coisa bacana. Quando a gente reencarna, o que os espíritos nos informam, quando a gente reencarna, a gente vem como criança e como criança você perde aqueles maus pendores, vamos dizer assim. Você perde a consciência das coisas ruins que você tenha feito. Isso é muito interessante, porque se você como criança tivesse plena consciência das suas más inclinações, seria muito mais difícil você recuperar o caminho correto das coisas. Seria muito mais difícil você nutrir caminhos que te forçassem ao bem, né? Então, quando criança, em que você, de uma certa forma, esquece ou fica adormecido aquele lado ruim, aquelas coisas, paixões ruins que você teve, ou passagens ruins que você tenha tido, você tem a oportunidade de recuperar. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? Assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobra a lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento que lhe é imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Não, esse estado é uma necessidade. Está na natureza e de acordo com os desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante este período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Deus nos dá a oportunidade de, enquanto criança, reaver todo o mal que nós fizemos em outros momentos. Então, isso é fundamental para que a gente tenha condições de partir novamente do início e tentar recuperar o que nós deixamos para trás.
Isso acontece na questão da infância, e ele dá o exemplo aqui, até nos sonhos. Quando você num sonho, nós já falamos, em que você se afasta, de uma certa forma, do corpo físico, enquanto espírito, você poderia ter a lembrança de tudo que você teve antes. Não, você se afasta ainda o espírito na condição de infância. Então ele não lembra de tudo que ele tinha como um espírito já maduro, que certamente é um espírito muito antigo, como todos nós somos. Então naquele momento do sonho, ele vai estar de acordo com a vida na Terra que ele esteja passando naquele instante ali. Isso é muito importante. É prova de que o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento intelectual tem que andar juntos. Isso é muito bacana, isso é muito interessante e muito importante para o nosso crescimento. Porque a primeira manifestação da criança é o choro. Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que, se suas manifestações fossem todas de alegria quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E contudo as amais e acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. E a criança, ela vem com essa docilitude toda. Não é? Você olha para uma criança, as crianças são dóceis, as crianças são inocentes, e a gente tem por elas, desenvolve por elas, um sentimento de ternura muito grande. E, inclusive, os pais que têm esta missão de ajudar aquele espírito a progredir, a seguir o seu caminho, quando sentem a presença da criança, quando estão junto com a criança, né, a gente tem aquele carinho natural pelas crianças. Todos nós temos. Muito difícil encontrar alguém que, quando veja uma criança, não sinta aquela ternura, né, aquele carinho, aquela vontade de estar perto, de tratar bem. Isso é fundamental para o espírito reencarnante. E muitas vezes, como já foi dito também, isso serve de prova para os pais, para que eles possam recomeçar novamente ajudando a nova encarnação daquele espírito ali, ou ajudando naquele desenvolvimento, ou para si mesmo recuperar alguma coisa anterior. Isso é fundamental. E essa ternura da criança é que faz com que a gente tenha esse amor natural, principalmente os pais, principalmente a mãe que gerou aquele ser dentro do seu ventre. Olha, isso é espetacular. Como eu já falei em outros momentos, e a gente já viu muito isso, o momento do nascimento, o momento da infância da criança é espetacular, é magnânime, é o momento mais sublime da criação, que é esse nascimento. Então, por isso que a gente fica muito consternado quando vê o desencarne de uma criança, e fala ali também, a criança quando desencarna, ela imediatamente volta a ser o espírito adulto, o espírito maduro anterior. Não, ela aos poucos vai recuperando, já fizemos esse comentário em outros estudos também, que ela pode até desenvolver esse lado na espiritualidade. Desencarnou como criança e pode desenvolver e aparecer para alguns, quando úteis esses aparecimentos, como adolescente, como adulto, porque ele vai retomar aquele desenvolvimento espiritual que tinha. É fundamental que a gente apoie, por isso que a gente deve sempre procurar ajudá-los a que eles desenvolvam a sua evolução espiritual e a sua evolução na Terra intelectual. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não, pois é isso que vou explicar. As crianças são seres que Deus envia a novas existências, e para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo a uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas por inconsciência de seus atos. Essa inocência
não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, é unicamente sobre elas que recai a punição. Mas não é somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual ressurge em toda a sua nudez. Esse caráter conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. No momento em que o espírito é preparado para a reencarnação, ele passa por um processo de regressão perispiritual, de maneira que ele tenha seja constrangido a abafar determinadas questões, determinados pensamentos, sentimentos que ele tem. Então, até o conhecimento que você tem, você fica constrangido a ter aqueles sentimentos freados. Então você não consegue, evidentemente, como criança, você esquece. É a questão do esquecimento no processo reencarnatório. A criança começa, à medida que os seus órgãos vão desenvolvendo, já vimos isso em estudos anteriores, à medida que ela vai desenvolvendo os seus órgãos, o cérebro, principalmente os órgãos do resto do corpo, das condições autônomas, ela vai recuperando a capacidade de mobilidade que ela tem, tanto mobilidade física quanto mobilidade intelectual. E isso é interessante para que ela tenha condições de, aos poucos, durante a sua vida, rever as condições que tenha, as coisas que tenha feito em outras encarnações, que ela guarda aquele sentimento, e poder, a partir daí, nutrir bons pensamentos, boas atitudes e sair para um caminho correto. Esse é o momento da infância. Com efeito, ponderai que o espírito das crianças que nasce entre vós pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vossos. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus o quis, isto é, passando pela peneira da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis numa espécie de infância entre novos irmãos, e nessa nova existência extraterrena ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo ainda novo para vós. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estais acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É por isso que a infância não só é útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Mais uma vez comprova a oportunidade que Deus nos dá, através da reencarnação, da gente retomar o nosso caminho
na direção do bem, na direção da evolução espiritual. Falamos isso agora há pouco. Das outras questões, fica tudo muito evidenciado. A oportunidade que nós temos na reencarnação e principalmente nesse aspecto da infância, de retomar o caminho da retidão. Olha, isso é muito importante, é muito fundamental e a gente não pode esquecer. Bom, vocês viram aqui o nosso estudo foi muito rapidinho, muito breve, procurando ser mais objetivo possível, e eu agradeço muito estarem conosco até o final e peço mais uma vez, deixe aquele joinha, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário se achar que deve e continue prestigiando os estudos na importante divulgação da doutrina dos Espíritos através dos estudos do Livro dos Espíritos e nossos encontros com Kardec. Muito obrigado, até a próxima semana, que teremos o Encontro com Kardec número 27. Fique na paz.